Fala, líder! Seja muito bem-vindo à semana da PNL, a semana da programação neurolinguística. E o que eu vou fazer aqui é te dar 3 aulas profundas e poderosas sobre PNL. 3 aulas que com certeza vão transformar a sua vida completamente. E eu sei que essa é uma promessa muito forte de se fazer 3 aulas que vão transformar a minha vida completamente, Silas. Entretanto, eu me sinto seguro, eu me sinto confiante para te fazer essa promessa, porque tudo que eu vou ensinar aqui para você hoje, tudo que eu vou passar aqui para você hoje, eu já apliquei na minha vida, eu já utilizei isso na minha vida, e isso foi responsável por trazer uma transformação profunda na minha vida. Além disso, o que eu vou passar aqui para você é o que eu já apliquei com mais de 5.000 alunos que eu tenho em todo o Brasil e em outros países, e é isso que ajudou também na transformação da vida dessas pessoas. É por isso que eu me sinto seguro para poder fazer essa promessa de que essas 3 aulas realmente podem transformar a sua vida completamente. E o que nós vamos falar aqui é simplesmente sobre a ciência do sucesso, sobre a estrutura que existe para que nós possamos construir uma vida de sucesso, para que nós possamos construir uma jornada de sucesso e nos realizar na nossa vida. E para a gente poder falar sobre isso, antes da gente iniciar no que é programação neurolinguística, é muito importante a gente definir o que é o sucesso, qual que é o significado da palavra sucesso. Porque sucesso é uma palavra com diversas formas de você interpretá-la. Cada pessoa olha para o sucesso e vê o sucesso de uma forma diferente. Algumas pessoas acreditam que o sucesso está relacionado com acumular fortunas, outras pessoas acreditam que o sucesso está relacionado a construir uma família, ser uma pessoa feliz, entre diversas outras formas. E eu não sei definitivamente o que é sucesso para você. Entretanto, uma vez eu vi uma definição de sucesso. Eu vi uma pessoa falando, sucesso é isso. E quando eu vi a pessoa falando, eu falei, não, isso é a definição de sucesso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero construir na minha vida. E eu peguei essa definição para mim. E essa definição é: sucesso é igual a prosperidade. Sucesso, você ter sucesso é você ser uma pessoa próspera. E quando a gente pensa na palavra prosperidade, muitas vezes vem na nossa mente, prosperidade é ter abundância financeira. E sim, prosperidade está relacionado com abundância financeira, mas não é só isso. Prosperidade é você ter abundância em todas as áreas da sua vida. É você ter abundância financeira, é você ter abundância no sentido dos relacionamentos, da sua família, do seu propósito de vida, da sua saúde, da sua inteligência emocional. E quando você consegue conquistar prosperidade em todas essas áreas, você pode se considerar uma pessoa de sucesso. E sim, eu me considero uma pessoa de sucesso, eu me considero uma pessoa próspera, porque financeiramente hoje eu ganho mais do que eu preciso para viver. Estou entre os 1% dos brasileiros que mais ganham mensalmente, todos os meses sobra dinheiro. Além disso, na questão de saúde, eu pratico exercícios, minha saúde está boa. Na questão de família, eu tenho um excelente relacionamento com a minha esposa. E sobre o propósito de vida também, é claro, eu vivo o meu propósito de vida. Quando a gente vê um palestrante, vê algum profissional falando sobre o propósito de vida, a gente pensa, ele vai falar que o propósito de vida dele é ajudar as pessoas. Mas não, definitivamente, o meu propósito de vida, Silas Neves, meu propósito de vida não é ajudar as pessoas. Esse não é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas. Quando eu penso em propósito de vida, eu volto quando eu tinha 3, 4 anos de idade e eu era uma criança. E quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente faz bastante pergunta, a gente fica questionando tudo, porque a gente quer entender esse mundo que a gente foi inserido nele há pouco tempo e fica questionando. E eu fazia algumas perguntas específicas nessa época. Eu ficava me perguntando sobre por que algumas pessoas, eu olhava as pessoas ao meu redor e me perguntava por que algumas pessoas são mais felizes do que as outras, porque algumas pessoas são tristes, algumas pessoas estão bem financeiramente, outras estão vivendo um monte de problema porque estão ali com dificuldade financeira. O que aconteceu? Será que é sorte? Será que é azar? Será que algumas pessoas nascem condenadas a isso, ou nascem condenadas àquilo? O que acontece? Como que a forma delas de pensar está criando essa vida delas? E eu fazia essas perguntas, porém eu não tinha com quem conversar, eu não conversava isso com meus pais na minha infância. E aí eu entrei na escola, eu comecei a conhecer outras pessoas, fiz alguns amiguinhos na escola e me relacionava, mas eu também não conversava com eles sobre isso. E eu tinha essas perguntas, às vezes eu parava e ficava observando as pessoas para tentar entender por que as pessoas são diferentes, porque cada pessoa pensa de uma forma.
Na segunda série foi então que eu aprendi a ler e eu li muito esse ano na segunda série, inclusive eu ganhei esse ano o prêmio do aluno que mais leu na escola na segunda série, eu ganhei uma pequena coleçãozinha de livros. Na época isso foi muito importante para mim, porque foi daí que nasceu o gosto meu de colecionar livros e hoje tenho bastantes livros e nasceu nessa segunda série. E depois eu descobri que na minha cidade, minha mãe começou a me incentivar a ler mais posteriormente e me incentivou a começar a comprar livros também, gibis na minha cidade. Uma vez eu fui lá na banca do seu Walter, comprar gibi, eu vi um livro lá, o livro de Peter Pan, eu comprei esse livro, e aí eu cheguei em casa e falei, mãe, olha o livro que eu encontrei lá, e dei o livro para ela, ela pegou o livro da minha mão, abriu o livro, deu uma folhada no livro, e devolveu o livro para mim. Quando ela devolveu o livro, ela me falou assim, Silas, esse livro não é o que você está pensando, você não vai entender o conteúdo desse livro, Silas. E no primeiro momento eu olhei aquilo, estranhei, mas eu aceitei a opinião dela, eu guardei o livro. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, como assim eu não vou entender o conteúdo desse livro? Eu fui lá e peguei esse livro e comecei a ler esse livro. Aí foi aquele momento que deu pum, ele estralo na minha mente. Porque a hora que eu comecei a ler o livro, eu percebi que não era a história de Peter Pan. O livro, na verdade, se chamava A Síndrome de Peter Pan, de Dan Keeley. E é um livro que fala sobre aquele adolescente que não quer assumir responsabilidade, não quer chegar na fase, ter maturidade, ou seja, aquele adolescente que não quer virar homem, que não quer virar mulher, não quer assumir responsabilidade, chega nos 20 e poucos anos de idade e ainda está agindo como adolescente, não desenvolve essa maturidade, essa responsabilidade. Mas naquele momento, o que esse livro significou para mim foi basicamente isso. Eu não estou sozinho, existem mais pessoas nesse planeta que se interessam pela mente humana, existem mais pessoas que estão curiosas para saber o que acontece dentro da cabeça das pessoas. E foi esse meu primeiro contato com a psicologia, foi aí que eu descobri que existia psicologia, depois eu descobri que também na minha cidade, no centro, tinha biblioteca municipal, e lá no fundo, bem lá no cantinho, tinha uma seção de livros de psicologia, parapsicologia, psiquiatria, psicanálise, filosofia, e foi ali que eu passei boa parte da minha infância, lendo esses livros, me aprofundando. E quando eu falo de propósito de vida, é esse que é o meu propósito de vida. Meu propósito de vida está relacionado a entender como que a nossa forma de pensar, como que os nossos pensamentos está criando a nossa vida, está criando as nossas realidades. A forma como a gente toma decisão está criando os resultados que a gente tem na nossa vida. E é esse definitivamente o meu propósito de vida. Por isso eu sou muito grato mesmo, porque enquanto eu vou em busca do meu propósito de vida, de entender como que nossos pensamentos criam a nossa realidade, eu simplesmente posso ajudar outras pessoas. Enquanto eu busco o meu propósito de vida, de presente, eu consigo ajudar outras pessoas. E hoje eu ajudo pessoas de todas as faixas etárias, de todas as faixas financeiras, de todos os tipos. Eu tenho clientes desde estudantes de medicina que querem se desenvolver no perspectiva de liderança. Tem uma mulher de 71 anos que quer dar um novo significado para a sua vida nessa etapa. Também eu tenho clientes que pagam para mim quantias mais altas do que o próprio salário para poder fazer um processo de coaching com programação neurolinguística comigo, para poder se desenvolver pessoalmente, profissionalmente e transformar a própria vida. Também tenho clientes que são empresários, com empresas multimilionárias, que faturam milhões por ano, com diversos colaboradores na equipe. E justamente quando eu começo a observar isso, que eu posso agregar para tudo isso, eu me sinto extremamente grato. E eu não estou falando isso porque eu quero me enaltecer, porque eu quero me achar, ou porque eu quero servir de inspiração para alguém. Não. Eu olho para todas as pessoas como se nós fôssemos iguais. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Entretanto, particularmente eu tenho as pessoas nas quais eu me inspiro. Eu separei alguns livros aqui para falar dessas pessoas que eu me inspiro profundamente nelas. Então nós temos aqui o T. Harv Eker, do livro Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui eu acho que estou na 7ª leitura dele, se eu já não confundi. E nesse livro, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre programação neurolinguística. Ele ensina a gente a utilizar a PNL para mudar o nosso mindset financeiro. Esse livro, ele foi o livro que ajudou eu a recuperar quando eu tinha quebrado pela primeira vez, naquela situação difícil. Eu li esse livro, eu tive alguns insights e comecei a mudar a minha mentalidade. Além disso, outra pessoa que me inspira muito é Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai
pobre. E também, é claro, o clássico Tony Robbins, que eu tive a oportunidade de conhecer também. E o que todas essas pessoas têm em comum? Por que eu me inspiro nessas pessoas? Porque nós temos algumas coisas em comum. Primeiro, todas essas pessoas, assim como eu, começou do zero. Eu não nasci rico, eu nasci em família pobre. Mas além disso, todas essas pessoas entendem que para ter sucesso você não precisa abrir mão da sua família, você não precisa abrir mão da sua saúde. Todas essas pessoas compartilham essa perspectiva de que para ter sucesso nós temos que ter prosperidade, ter abundância em todas as áreas da nossa vida. E é claro, não menos importante, todas essas pessoas entendem que a programação neurolinguística foi fundamental para que elas pudessem construir uma história de sucesso, para que elas pudessem construir essa jornada que inspira milhões e milhões de pessoas. E quando eu comecei a estudar essas pessoas, eu descobri uma coisa que mudou a minha vida completamente. O que eu descobri quando eu comecei a estudar, ler esses livros e começar a entender melhor a forma dessas pessoas pensar, eu descobri que definitivamente não existem pessoas fracassadas, não existem pessoas que nasceram condenadas ao fracasso, não existem pessoas que nasceram amaldiçoadas, não existem pessoas que estão condenadas a ter uma vida inteira de insucessos, de infelicidade, a não serem realizadas. O que existe, de fato, são pessoas com as ferramentas erradas, não existem pessoas fracassadas, existem pessoas com as ferramentas erradas. É como você querer sair da sua cidade aqui no Brasil, se você estiver no Brasil, e ir para Londres de bicicleta. E aí você pega e sai da sua garagem com a bicicleta e começa a andar na sua cidade, chega na rodovia, meia hora depois você está a alguns quilômetros e passa alguém de carro e olha para você e fala: fracassado, não conseguiu. Não é que é fracassado, está com a ferramenta errada. E quando você está com a ferramenta errada, você fracassa, você não consegue conquistar os seus objetivos. E o que acontece é que, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas não tem nem noção de quais são as ferramentas certas para ter o sucesso, de quais são as ferramentas que elas precisam para poder mudar a vida dela, que elas precisam para poder se autotransformar. A maioria das pessoas estão tentando conquistar certas coisas e estão com as ferramentas erradas. E quando você está com a ferramenta errada, você simplesmente fracassa. E é por isso que a programação neurolinguística é extremamente poderosa. É por isso que a PNL realmente pode mudar a sua vida. Eu recomendo que você faça uma formação em PNL para você se aprofundar nisso. Porque a PNL é a ferramenta que vai te ajudar a você encontrar todos os recursos que você precisa na sua vida para poder se transformar, para você ter uma mudança profunda dentro da sua vida. E o que é a PNL, então? Sobre o que a PNL fala, o que é isso? Programação neurolinguística. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre PNL. E a PNL ela foi desenvolvida em 1970 por John Grinder e Richard Bandler. E quando ela foi criada em 1970, ela foi apelidada de a nova tecnologia do sucesso ou de a ciência do sucesso, justamente por ela ter esse poder, por ela ser essa ferramenta que permite às pessoas fazerem mudanças profundas na própria vida. E existem diversas maneiras de eu te explicar o que é a programação neurolinguística, porém eu vou te explicar da forma que eu mais gosto. Para a gente entender o que é PNL, nós temos que pensar assim: nós nascemos em um determinado momento da nossa vida, a gente nasce e a gente não sabe nada quando a gente nasce, nós não temos nenhum aprendizado, mas vai passando o tempo, a gente aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a comer, aprende a falar, e esses aprendizados, eles ficam gravados onde? Eles ficam gravados dentro do nosso cérebro. Um neurônio se conecta com o outro, formando uma sinapse neural, e fica ali o aprendizado dentro do nosso cérebro. E quando a gente vai comer de novo, a gente está aprendendo? Não, a gente está ativando aquela sinapse neural, ativando aquele aprendizado. E todos os aprendizados ficam gravados, então, dentro do nosso cérebro, e conforme vai passando o tempo, a gente vai crescendo, e a gente aprende coisas mais complexas. E algumas pessoas aprendem a ser felizes, outras pessoas aprendem a ser tristes, algumas pessoas aprendem a ser rico, outras pessoas aprendem a ser pobre. E todos esses aprendizados estão gravados dentro do nosso cérebro. E as pessoas estão lá reproduzindo esses aprendizados constantemente. E é aqui que entra a PNL, porque ela ajuda a gente a identificar esses nossos aprendizados.
identificá-los e, além de identificar, nos ensina a mudar, nos ensina a ressignificar esses nossos aprendizados, nos ensina a adquirir novos aprendizados, porque quando a gente muda aquilo que a gente sabe, a gente muda todo o resultado na nossa vida. E eu simplesmente não sei, verdadeiramente eu não sei, para ser honesto com você, eu não faço ideia se você acredita ou não que o sucesso é para você. Eu não sei se você acredita que o sucesso é para você, porém tem uma frase que eu vi há algum tempo atrás, eu nem sei se essa frase é verdadeira, para ser honesto com você, não lembro quem falou também, mas eu sei que eu vi essa frase e eu resolvi acreditar nela. Eu olhei para essa frase e acreditei nela profundamente. E essa frase, ela é 5 anos é o tempo necessário para você ter uma transformação profunda na sua vida. 5 anos é o tempo necessário para você transformar completamente qualquer área da sua vida. Eu não sei qual área da sua vida você quer melhorar, você quer desenvolver, se é familiar, se é pessoal, se é profissional, se é financeira, se é de propósito de vida. Entretanto, 5 anos é o tempo necessário para você transformar essa área completamente. Eu acredito muito nisso porque há 4 anos atrás, não fechou nem sequer esse ciclo de 5 anos, há 4 anos atrás, eu e minha esposa, nós morávamos de favor em uma casa de 2 cômodos, bem apertada mesmo, de telha Eternite. A gente trabalhava bastante, trabalhava em média 8 a 10 horas por dia, de domingo a domingo, e no final do mês nós dois ganhávamos, os dois juntos, em média, um salário mínimo, dava meio salário mínimo para cada um. A situação era tão difícil naquele momento que eu lembro que a primeira vez que a gente conseguiu comprar 1 quilo de carne, a gente ficou tão feliz que a gente foi contar para minha mãe dessa nossa conquista naquele momento. Quando a gente começou, a gente tinha uma motinha velha que meu pai me deu, e para essa moto poder funcionar, eu tive que gastar R$1.000 nela. E quando eu gastei R$1.000 nela, ela valia R$1.000. E depois roubaram essa moto ainda. Isso daí era 4 anos atrás. Uma situação de extrema pobreza naquele início. E hoje, 4 anos depois, nós fazemos parte dos 1% que mais ganham no Brasil. Nós estamos num dos bairros mais valorizados da nossa cidade, em um sobrado de 9 cômodos. Todos os meses sobra dinheiro e uma parte do que sobra a gente destina para doação, inclusive. Em 4 anos, uma mudança profunda, uma mudança completa. E se você observar outras pessoas, você vai perceber que muitas pessoas conseguem isso. Em um período de 5 anos, mudar completamente. Algumas coisas você pode conseguir em 1 mês, em 1 ano, mas 5 anos é o tempo fundamental para você ter uma mudança profunda na sua vida. E é aqui que está o grande segredo. Muitas pessoas passam 10 anos e não tem uma mudança profunda na vida delas. E aí você pode estar se perguntando, por que então, Silas? Tem aquela pessoa, ela não conseguiu em 10 anos, 20 anos tentando? Porque para mudar a nossa vida, para ter uma transformação, a gente não tem que mudar uma única coisa. Algumas pessoas pensam, Silas, eu quero transformar a minha vida, e o que você vai fazer? Eu vou acordar mais cedo, e vai lá e acorda mais cedo por 1 mês, e depois, Silas, continua igual a minha vida. Realmente, para transformar a nossa vida, nós não temos que mudar uma única coisa. Presta atenção, nós temos que mudar o contexto. Quando a gente muda o contexto da nossa vida, a gente transforma a nossa vida. E para mudar o contexto não é uma única coisa, você tem que mudar várias coisas. Quando você encontra essas coisas que criam um contexto e muda elas, você simplesmente transforma a sua vida. É que nem você pegar, por exemplo, esse escritório aqui e você querer transformar ele num quarto, vamos supor. E aí você chega aqui e tira essa estante de livro e coloca uma cômoda no lugar dessa estante de livro. Aí quem entra aqui vai ver vários certificados na parede, vai ver o notebook, vai ver uma mesa de atendimento e vai ver um criado mudo. Vai olhar o quê? Vai falar o quê? É um escritório esquisito, porque tem uma cômoda nele, mas é um escritório ainda. Ou seja, mudar uma única coisa não transforma a sua vida. Você ainda continua no mesmo cenário. Mas agora se a gente pega e tira tudo aquilo que caracteriza o escritório, tira os certificados, tira as mesas e começa a colocar coisas que caracterizam um quarto, coloca um guarda-roupa, uma cama, um tapete, coloca uma penteadeira. Quem entra aqui dentro não vai pensar que é um escritório, vai pensar que é um quarto, ou seja, você conseguiu transformar tudo. E o que nós temos que fazer na nossa vida é justamente identificar esses pontos fundamentais que nós temos que transformar e mudar eles um por um. E quando a gente muda todos esses pontos, a gente transforma o contexto e automaticamente a nossa vida se transforma e a gente consegue ter resultados diferentes. E é esse que é o grande poder da programação neurolinguística. Porque se você fizer a formação de PNL, você vai aprender a identificar
identificar quais são esses pontos que você precisa mudar. Porque muitas vezes nós sabemos que temos que mudar, mas não sabemos o que temos que mudar. As nossas crenças, a nossa forma de pensar, às vezes não sabe o que nós estamos pensando que está interferindo. E com a PNL você vai ter muito mais clareza sobre isso. E eu quero conversar agora um pouco então com você sobre PNL. Eu quero trazer para você uma perspectiva da PNL, já entrando dentro do assunto da PNL, para você entender de fato como que isso é poderoso e como que isso pode transformar a sua vida. Quando a gente vai falar de PNL, nós estamos estudando o quê? Aprendizados, ou seja, nós estamos estudando padrões mentais, nós estamos estudando as formas como nós pensamos diariamente. E quando a gente vai estudar esse quadro, nós vamos ter duas perspectivas, duas situações. Quais são essas situações, Silas? A primeira é o mundo externo, ou seja, tudo aquilo que está fora de você, tudo aquilo que você consegue ver, ouvir ou sentir é o mundo externo. Então, onde você está focando agora? Talvez você esteja focando em mim, talvez você esteja focando no tigre ou em algum livro, ou talvez você esteja prestando atenção em alguém que está aí perto de você ou no aparelho que está na sua mão que você está assistindo essa aula. Isso, tudo que você consegue prestar atenção, que você consegue ver, sentir, ouvir, é o mundo externo, é tudo aquilo que está fora de você. Nós temos o mundo externo. E depois do mundo externo nós temos o quê? A reação ao mundo externo. Então, diante de cada coisa que nós estamos vivenciando, nós vamos ter uma reação. Talvez, por exemplo, agora você esteja focando na minha camisa e pensando, eu não gosto dessa camisa, essa camisa é feia. Ou seja, é a sua reação diante da minha camisa. Outra pessoa talvez olhe e fale, uma camiseta mais ou menos, uma camisa mais ou menos. Percebe? Uma mesma situação, nós vamos ter reações diante dessas situações. E é aqui que está a grande chave do sucesso. É aqui que está a grande perspectiva que nós temos que ter. Nós temos dois tipos de mentalidade. A mentalidade das pessoas que fracassam e a mentalidade das pessoas que conquistam sucesso. As pessoas que fracassam, elas simplesmente focam no mundo externo, elas focam naquilo que acontece com elas, elas focam naquilo que elas não conseguem controlar. Minha vida está ruim por causa da política, a política é a pessoa? Não, está fora dela. Minha vida está assim porque meus pais não me deram boas condições, ou seja, coloca a culpa para fora. Minha vida está assim porque meus amigos não ajudam, eu não sei o que tem, e coloca a culpa sempre nas situações, nos eventos externos. Enquanto que as pessoas de mentalidade de sucesso, elas não se preocupam tanto com os eventos externos, elas se preocupam com a forma como elas estão reagindo aos eventos externos. Porque aqui a gente entra até num pressuposto da PNL, não importa o que acontece na sua vida. A única coisa que importa é a forma como você está lidando com o que acontece na sua vida. Porque imagine o seguinte cenário agora, faz esse teste, imagina que você está andando no meio de uma mata, desbravando uma mata selvagem e de repente você vê um gorila grandão na sua frente, ele começa a correr na sua direção. Imagina que isso acontece com você. Eu não sei como você reagiria, mas eu nessa situação, eu pensaria, tem um gorila vindo atrás de mim, ele vai me matar. E eu sentiria medo e eu teria uma ação, eu sairia correndo disso. Então percebe, a situação externa, a gente vê um gorila e aí vai vir uma sequência de pensamento, sentimento e ação. E essa daí é a nossa programação mental. Nossa programação mental é composta por um pensamento, sentimento e uma ação. E dentro da formação em PNL eu explico esses modelos de uma forma muito mais profunda, mas aqui eu quero te trazer a ideia para você entender. Mas diante dessa mesma situação do gorila, é possível você ter uma reação diferente. Presta atenção nesse cara aqui para você entender. Charged and charged and charged again. And I think, and I'm sure, if I would have even flinched once and would have dropped the camera. E aí, o que dá para perceber? É muito simples. A situação é a mesma, mas a programação mental dessa pessoa é completamente diferente. Provavelmente ele pensou algo assim, um gorila vindo na minha direção, eu não posso ter medo. E ele sentiu o quê? Sentiu tranquilidade. Ele teve uma ação. Qual que é a ação que ele teve? A ação de ficar parado. Isso trouxe um resultado na vida dessa pessoa. O resultado de fazer o gorila sair correndo, de fazer o gorila fugir dele. E é isso que está acontecendo com a gente na nossa vida. Em qualquer área da sua vida, as áreas que você não está tendo os resultados que você gostaria, talvez a área amorosa, talvez a área profissional, a área familiar, a área da sua vida que você está com dificuldade, a sua programação mental ali dentro está trazendo esse resultado para você. E nas áreas que você está bem, naquelas áreas que as pessoas olham para você e te admiram e falam, nossa, parabéns por isso,
Nessas áreas, a sua programação mental está trazendo esses resultados positivos para você. Então nós podemos assumir uma mentalidade de pessoa fracassada e ficar culpando o governo, os pais, a política, os amigos, ou não sei o que tem, qualquer coisa, a crise, e ficar culpando os eventos externos, ou podemos assumir uma mentalidade de pessoa de sucesso e começar a vigiar como nós estamos lidando com as situações. Será que nós estamos reagindo da forma mais sábia? Será que nós estamos reagindo da forma mais inteligente diante da situação? Nesse momento, eu quero te trazer justamente essa primeira perspectiva, com um modelo intermediário da experiência humana. Existe um modelo mais avançado sobre como nós lidamos com as situações. Mas o que eu quero é que você entenda isso. Se você quer ter o controle da sua vida, você precisa focar em como você está reagindo diante das situações. Porque diante da mesma situação, existem várias formas de você reagir. E uma forma vai trazer o resultado que você busca na sua vida. E quando você começa a assumir o controle disso, você começa a expandir a sua forma de lidar com as situações, a sua forma de avaliar as situações. E o que eu quero fazer com você agora, já que você entendeu esse primeiro pressuposto de que nós temos que focar em como nós estamos reagindo, o que eu vou fazer com você agora nas próximas 2 aulas que eu vou dar para você, vou pegar esse modelo da forma como nós reagimos e vou trazer para situações mais específicas. Eu vou trazer isso dentro do modelo pelo qual nós nos relacionamos, pelas 3 formas que nós nos relacionamos. Ou seja, como que é a nossa programação mental com a nossa relação com o nosso passado. Ou seja, quando você olha para o seu passado, a forma como você olha, o que está fazendo com você? Faz você ficar triste, faz você se sentir orgulhoso. Existem coisas no seu passado que estão te machucando até hoje? Existem pessoas que te feriram e que você até hoje não consegue lidar com isso? Tudo isso é uma programação mental da forma como você olha para o seu passado. Segunda, a forma como nós nos relacionamos com os outros. Você já chegou perto de alguém e ficou com medo? Ou você chegou perto de alguém e ficou intimidado? Ou às vezes você olha as pessoas com soberba, com superioridade? Existem certas pessoas que te inibem, existem certas pessoas que não deixam você ser quem você é, existem lugares que você vai e fica incomodado, tem pessoas que você vê e já fica mal, tem vontade de bater na pessoa. Tudo isso é a sua programação com a forma como você lida com os outros. E além disso, não menos importante, a terceira forma é a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, ou seja, o que você acredita sobre você. Quando você está diante do espelho, o que você pensa? O que você diz para você mesmo? O que você acredita que você é? Do que você acredita que você é capaz? Como que é a sua forma de se relacionar? Você está sempre se colocando lá em cima ou você está sempre se destruindo emocionalmente? Você tem controle das suas emoções ou suas emoções estão te derrubando? Você controla os seus comportamentos e quando não tem que procrastinar você para? Ou a procrastinação e vícios estão te derrubando? Tudo isso está relacionado com a forma como você se relaciona com você. E o que eu vou fazer nas próximas aulas é abrir tudo isso para você entender melhor como que você faz para assumir o controle. E é claro, tudo isso, essa aula de hoje é apenas uma aula. E essas 2 próximas aulas são apenas fragmentos. Essas 2 aulas, juntar as 2 vai dar mais uma outra aula do que é a programação neurolinguística. Ou seja, a PNL tem muito conteúdo. A PNL ela é muito profunda e a PNL ela é incrível porque normalmente a PNL, se você não conhece ou conhece muito pouco, a PNL ela vai falar das coisas que você não sabe que não sabe, ou seja, das coisas que você nem sequer imagina que existem. Porém, são coisas que às vezes você está ali, está tentando montar o seu quebra-cabeça, tentando resolver um problema na sua vida, ter uma vida melhor e não está conseguindo, porque está faltando uma peça, mas você não sabe nem que peça que é essa, está invisível para você ainda. E normalmente a PNL ela tem esse poder, essa forma de trazer para a gente essas peças que encaixam no nosso quebra-cabeça. E a gente tem aquele estralo que fala, eureka, era isso que estava faltando. E aí tudo fica mais claro, tudo fica muito mais visível e você consegue construir uma vida de sucesso. Você consegue mudar as áreas da sua vida. Por isso que a PNL é extremamente poderosa, é extremamente profunda. E o que eu vou fazer com você agora nas próximas aulas é aprofundar justamente com isso. Então, se você tem alguma dificuldade com o seu passado, com você mesmo ou com as outras pessoas, com certeza essas 2 aulas também vão impactar profundamente a sua vida e vão te trazer visões completamente diferentes. Porque eu vou trazer tudo com exemplos para você entender melhor ainda. E a minha recomendação é: faça uma formação em programação neurolinguística. Se isso daqui que você, esse breve resumo, esse pedacinho já trouxe algum insight, já trouxe uma forma de pensar diferente para você, já expandiu a sua visão, você percebe que isso pode ser profundo,
não pense duas vezes, se aprofunde nisso. Porque assim como isso transformou a minha vida, transformou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, isso com certeza vai agregar muito na sua vida. Vai trazer para você uma forma diferente de pensar e muito mais positiva. E você vai sair do banco do passageiro da sua vida para ir para o banco do motorista da sua vida. E você vai conduzir a sua vida. Portanto, faça, é um conselho meu e eu te espero na próxima aula. A próxima aula está realmente incrível, realmente profunda. Não se esqueça de assisti-la. Um grande abraço e até mais!